viver contente, seja nas situações boas ou ruins, é uma arte que nós vamos aprender hoje com o apóstolo Paulo. Vamos aprender aqui sobre a beleza, irmãos, a beleza da generosidade, a certeza também da provisão divina, em um contexto que, embora distinto do nosso, ainda ressoa profundamente na nossa vida e na nossa alma. O Senhor ilumine o nosso coração. Que o Senhor abra o nosso entendimento para que a gente, mergulhado nessas verdades eternas, sejamos edificados para a glória e para o louvor do Senhor. A primeira coisa que nós veremos então, pastor, qual é? Verso 10 ao verso 13. A arte do contentamento, a alegria na suficiência de Cristo. A arte do contentamento, a alegria na suficiência da pessoa bendita, amada, Jesus Cristo. Verso 10 a 13, ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor do vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas me faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. É daquelas frases que comuns a nós, né? A gente vê estampado em camisetas, em para-choques, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas, irmãos, Paulo aqui inicia esta sessão com uma nota de gratidão, com uma nota de alegria. Alegrei. Lembrando, esta carta é chamada a carta da alegria. Paulo retoma esse tema. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor do vosso cuidado. A expressão alegrei-me sobremaneira reflete a profundeza da satisfação espiritual do apóstolo Paulo. Há uma renovação aqui no apóstolo Paulo. Ele é renovado pelo cuidado que ele está recebendo desses irmãos. Essa renovação do cuidado aqui não era uma ocorrência comum, mas era algo que ele esperava ansiosamente. Esses irmãos, eles ajudam o apóstolo Paulo, mas pela providência divina, por alguma situação, parece que essa ajuda foi interrompida. Mas eles não se esquecem do apóstolo Paulo. Eles retornam, eles ajudam o apóstolo Paulo. E isso traz um renovo. A palavra renovar aqui pressupõe renascimento. É uma expressão contínua do amor da comunidade dos filipenses. Um amor que, embora possa ter enfrentado períodos de silêncio, agora floresce novamente. E Paulo, preso, recebe essa ajuda como expressão da bondade do Senhor, que renova o seu coração, a sua alma. Uma renovação aqui, irmãos, poderosa, da demonstração da comunhão cristã, onde as necessidades do apóstolo são vistas como preocupações da própria igreja. Aqueles irmãos estão preocupados com o apóstolo Paulo. Aqueles irmãos se preocupam com aquilo que o apóstolo Paulo está passando na prisão. Eles se preocupam. Além disso, irmãos, a preocupação, além disso, a alegria de Paulo aqui não está fundamentada apenas na ajuda financeira, mas na expressão do cuidado fraternal que ultrapassa barreiras. Ele recebe cuidados, não só financeiro, mas ele se sente cuidado, abraçado por estes irmãos em meio à sua prisão. A situação da prisão pressupõe a necessidade física, mas isso, irmãos, não diminui o valor da solidariedade e da comunhão que ele experimenta destes irmãos. O cuidado dos filipenses com o apóstolo Paulo. E em seguida, Paulo então aborda um tema central aqui da sua carta, o contentamento. Ele diz no verso 11: digo isto não por causa da pobreza. Digo isto não por causa da pobreza. Por quê? Porque aprendi a viver contente nas situações boas da vida. Nas situações boas da vida, é fácil a gente estar contente. Mas quando as situações elas não são tão boas e agradáveis a nós, aí pega. Mas Paulo, ele aprendeu a viver contente. Um aprendizado aqui profundo, um aprendizado aqui intencional, um aprendizado que foi moldado através das experiências de vida do apóstolo Paulo. Isso aqui, irmãos, não é uma habilidade que Paulo adquiriu de maneira superficial, mas algo que foi dado a ele pelo próprio Senhor. É uma lição aqui que ele assimilou ao longo do tempo através de desafios e dificuldades, mas sempre desfrutando da bondade e da graça do nosso Senhor. Sempre desfrutando dos cuidados de Deus. E ele, Paulo, continua, o verso 12 diz: tanto sei estar humilhado, você sabe estar humilhado? Você sabe o que é ser humilhado?
Paulo diz aqui, olha, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tem o quê? Experiência. Tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Ou seja, eu sei, Paulo está dizendo, eu sei passar por necessidades e sei também passar por abundância. Eu sei passar por necessidades, mas também por abundância. Essa dualidade apresentada pelo apóstolo Paulo aqui, saber viver tanto na escassez como na abundância, destaca a profundidade do aprendizado do apóstolo Paulo. Ele experimentou riquezas. Ele experimentou a pobreza. Paulo experimentou a saúde. Paulo experimentou a enfermidade. Paulo experimentou a liberdade, gente. Paulo experimentou a prisão. Porém, o contentamento do apóstolo Paulo está em Cristo. Paulo está contente em Cristo. Essa ideia aqui vai refutar a filosofia estoica de autossuficiência, onde Paulo vai enfatizar a sua total dependência em Cristo. Essa filosofia, que acabamos de citar aqui, surge na Grécia Antiga e se desenvolve em Roma. Os estoicos, eles acreditavam que as emoções negativas decorrem de erros de julgamento e que a razão deve governar nossas ações e razões. Para eles, a autossuficiência era um ideal. Ou seja, a capacidade de viver em harmonia com a razão e a natureza, independente das circunstâncias externas. O mundo está caindo, o mundo está desabando e eles estão lá. Eles são autossuficientes. Eles se bastam. O estoicismo encoraja a indiferença ao prazer e à dor, propondo que a felicidade reside na paz interior e no controle sobre as nossas respostas emocionais. Só que essa abordagem contrasta com a visão cristã de que a verdadeira suficiência e contentamento vem não da dependência do homem nele mesmo, mas vem da dependência de Cristo, da relação pessoal dele com Cristo, em vez de mera força de vontade e controle emocional. A dependência do apóstolo Paulo não vem dele mesmo, da força dele mesmo, senão da força do próprio Senhor. O que Paulo nos ensina aqui é que o contentamento cristão é uma ação ativa de confiar em Deus, independente das circunstâncias. Paulo está onde? Preso. Paulo está preso. E ele não confia nas suas habilidades para sair da prisão. Ele desfruta de contentamento, apesar da aflição da prisão, certo de que Deus para ele, Cristo, é suficiente. Em sua vulnerabilidade, Paulo encontra a força que não é sua, mas encontra a força que vem de Cristo. E isso é que leva Paulo a essa famosa declaração: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não está rogando para si esse direito de força, a minha habilidade. Eu me baixo. Nunca é isso. Irmãos, essa afirmação aqui do apóstolo Paulo é muito mais do que uma frase encorajadora. Não é uma palavra teólogos. Me ajudem, presbítero. Volte. Essa aqui é uma expressão, irmãos, da teologia da suficiência de Cristo que permite ao crente enfrentar qualquer situação com confiança e com alegria. Repito, não é a confiança em você mesmo. É a confiança em Deus. Assim, irmãos, a gente olhando aqui para a alegria de Paulo e seu aprendizado sobre o contentamento, nós somos convidados a refletir sobre a nossa própria vida. Como respondemos às nossas circunstâncias? Eu sei que cada um aqui tem as suas próprias aflições. Eu sei que cada um aqui tem aqueles momentos de tormentas, de dores, de angústias. Mas onde você tem buscado alívio para as suas dores, para as suas aflições? Em quem você tem depositado a sua esperança? Nós devemos buscar a suficiência não em nós mesmos, mas no sustento que vem de Cristo, no contentamento em Cristo, porque Ele é suficiente para nós. Ele basta. Essa passagem, nos desafia a considerar a fonte da nossa alegria e a profundidade da nossa dependência de Deus. Dependa menos de você. Dependa menos de você. Dependa mais de Cristo. Mas, no verso 14 ao verso 18, nós vemos aqui a generosidade como comunhão. A beleza da generosidade. É o que nós temos aqui. O apóstolo Paulo vai discorrer isso para nós. A generosidade como comunhão. A beleza da generosidade. Do verso 14 até o verso 18. É isso que nos vai ser apresentado. Presta atenção aí.
Todavia, diz o verso 14, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto realmente do vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave. Repare nessas expressões. Aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. No verso 14, Paulo reconhece: todavia fizeste bem associando-vos da minha tribulação. Ou seja, fizeste bem em participar comigo das minhas aflições. Vocês fizeram bem em me acompanhar, mesmo que distante, a minha prisão. A expressão fizeste bem carrega aqui um peso moral significativo. Paulo não está apenas aqui agradecendo pela ajuda financeira, mas ele está aqui afirmando que os filipenses agiram de maneira correta ao se envolverem na sua situação, a se envolverem na sua prisão, ao se envolverem nas suas aflições. É uma palavra aqui linda. Linda. A Ara traduz como associando-nos. Algumas versões, talvez você tenha alguma aí, a expressão é participar. Vai destacar a ideia de comunhão e de interdependência, mostrando que a generosidade dos filipenses é uma expressão prática do amor cristão. Eles participam com o apóstolo Paulo da aflição dele, da angústia dele. Eles estão juntos, ainda que distantes, mas estão juntos. Se Paulo sofre, eles sofrem. Eles não apenas contribuíram com recursos, mas eles tornaram-se co-participantes nas tribulações de Paulo, demonstrando que o corpo de Cristo opera em unidade e solidariedade, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio aos sofrimentos. E você sabe do que eu estou falando. Aqueles momentos de dor, de angústia, em que parece que você sofre sozinho, né? Ter o irmão lá não faz diferença. A prisão é diferente quando acompanhado por alguém. Paulo prossegue ainda, lembrando, verso 15: sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, bastante, para as minhas necessidades. Ele diz aqui, ó, sabe, Filipenses, no início do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma outra igreja se comunicou comigo. Nenhuma outra se comunicou comigo, a não ser vocês. Paulo está fazendo aqui uma referência ao início do seu ministério, quando os filipenses foram os primeiros a reconhecer e apoiar o trabalho do apóstolo Paulo, apoiar a obra do apóstolo Paulo. Nenhuma igreja se associou comigo, diz Paulo aqui, a não ser vocês. Nenhuma outra. Essa associou comigo, denota, irmãos, uma parceria ativa. Eles estavam envolvidos com o apóstolo Paulo. O apoio deles, não, repito, não era apenas financeiro, mas era uma verdadeira comunhão no Evangelho de Cristo. Não era o apoio financeiro, que foi uma grande ajuda para o apóstolo Paulo, que Paulo está louvando aqui. Não foi apenas isso, mas o fato deles estarem juntos, em comunhão com o apóstolo Paulo, no Evangelho, é que vai fazer a diferença na vida do apóstolo Paulo, em meio à prisão, em meio à angústia, em meio ao sofrimento. Paulo aqui está lembrando da lealdade desses irmãos. E essa lembrança de lealdade, irmãos, é poderosa, pois destaca que a generosidade dos filipenses não surgiu em um momento de facilidade, mas desde o início, quando Paulo estava em uma posição vulnerável, eles estavam juntos. O que isso nos ensina? Isso ensina que a generosidade é marca distintiva da igreja cristã. Isso ensina que a generosidade é marca da vida cristã, é um sinal de um compromisso contínuo, é sinal de um amor que transcende as circunstâncias e os desafios. Essa é a generosidade destes irmãos. A generosidade deve ser marcante em nosso meio. A ajuda, nosso compromisso um com o outro. É tão bonito a gente falar, né? Quando cai, não levanta. Mas a ideia aqui pressupõe um compromisso ativo, uns com os outros, um envolvimento que transcende circunstâncias e desafios. E na sequência, Paulo afirma não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Crédito sugere aqui um acúmulo de bênçãos espirituais que resultam da generosidade.
Para Paulo, a generosidade dessa igreja não é apenas uma troca comercial, mas um investimento espiritual que gera frutos. Frutos para a vida eterna. Recebi tudo, diz Paulo. Recebi tudo no verso 18. E tenho abundância. Estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como, repare mais uma vez, aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a quem? A Deus. Recebi e tenho em abundância. As ofertas desses irmãos não supriu apenas as necessidades físicas de Paulo, mas também se torna a expressão de louvor, de adoração do apóstolo Paulo. E ele usa essas expressões aqui, conhecidas por muitos de nós que leem o Antigo Testamento. Sacrifício aceitável, aprazível a Deus. Termo que evoca a linguagem das ofertas do templo, ressaltando que a generosidade dos filipenses era uma ação que agradava a Deus. A generosidade agradava ao Senhor. As ofertas subiam com um aroma agradável a Deus. A generosidade no meio do povo do Senhor é como um sacrifício aceitável. Paulo nos lembra que quando nós contribuímos com o outro generosamente, não estamos apenas atendendo a necessidade prática, mas nós estamos participando de um ato de adoração a Deus, um ato de reverência a Deus, na nossa generosidade uns com os outros. Paulo compara isso a uma oferta, um sacrifício aceitável. Resumindo aqui, irmãos, esta parte, esse trecho aqui nos convida a refletir sobre a generosidade cristã. Não se trata de um ato aqui isolado ou meramente financeiro, é uma manifestação aqui da comunhão que nós partilhamos em Cristo. A generosidade é uma expressão da nossa comunhão em Cristo e uns com os outros. E que então possamos ser inspirados pela generosidade que acabamos de ler dos Filipenses, reconhecendo que nossos atos de cuidado e de amor uns aos outros são, na verdade, expressão do amor de Deus no meio da nossa comunidade, no meio da nossa igreja. Possamos ser mais generosos, amantes uns dos outros, cuidando dos outros. Lembrando, não é apenas financeiro, não é tirar do bolso, mas é acolhendo, é ouvindo o outro, é aconselhando o outro, é sentindo e participando da dor e da aflição do outro, com a intenção de cuidar. Generosidade. Verso 19 ao 20, a gente parte para a última parte aqui do texto, onde nós veremos aqui a provisão de Deus e sua glória. A certeza aqui da provisão. Paulo declara com segurança no verso 19: e o meu Deus, repare isso, e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, ao nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Suprir. Suprir carrega um significado profundo aqui, refere-se não apenas a um suprimento básico, mas um preenchimento abundante, um preenchimento adequado na nossa vida, na nossa alma. Algo que enche completamente as lacunas do nosso coração, da nossa alma. Algo que preenche a vida do crente em Cristo. Suprir, encher. Essa promessa aqui destaca, irmãos, a fidelidade de Deus em atender nossas necessidades de forma integral, de forma generosa, graciosa. A riqueza de Deus não é uma riqueza limitada. A riqueza dos homens são riquezas limitadas. O dinheiro um dia pode acabar. Não o presbítero Michel, o Marco Bortolotti, mas dos homens normais pode. Né? A riqueza do homem pode acabar. É limitada. Mas a riqueza de Deus, o meu Deus, segundo a sua riqueza, não é limitada, não é finita, é baseada na sua própria natureza e no que Ele tem em Cristo. Portanto, irmãos, não devemos nos preocupar com a escassez, mas confiar que Ele, Cristo, proverá conforme a sua abundância, que é infinita, que é eterna. Eu trouxe um recorte do comentário de um pastor, comentarista bíblico, puritano chamado Mark Methley. Ele abordou Filipenses 4, o verso 19, em seus comentários. E ele escreveu o seguinte, preste atenção: Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir todas as nossas necessidades,
Ele tem uma abundância infinita de todos os bens, tanto espirituais quanto temporais. Ele tem mais do que suficiente para atender à necessidade de cada um de seus filhos. E ele se importa com eles o suficiente para garantir que nada lhes falte. A riqueza de Deus em glória é algo que excede tudo que este mundo pode oferecer. E Ele é capaz de satisfazer todas as necessidades dos crentes em Cristo Jesus, para que vivam para a sua glória. Este versículo reflete a fidelidade, reflete a generosidade de Deus que provê tudo o que é necessário para o bem dos seus filhos, com base na riqueza da sua glória, da sua abundância. Embora o versículo aqui fale sobre as bênçãos materiais, as necessidades materiais, o maior foco são as bênçãos espirituais que são dadas em Cristo. Nós somos completos em Cristo. Cristo é suficiente para nós. Alguém disse que a graça de Cristo basta. Não é assim? Olha o que Cristo fala. Então, irmãos, Jesus pode satisfazer todas as necessidades dos seus filhos. As físicas, as espirituais. O crente deve confiar na generosidade divina, sabendo que Deus não falhará em suprir o que for necessário para viver cristão e a missão da igreja. E esse entendimento reflete bem a doutrina da dependência total de Deus e a confiança no cuidado divino, especialmente por meio de Cristo como mediador de todas as bênçãos. O Senhor tem suprido as nossas carências. Ele tem suprido as nossas carências. Enfrentar dificuldades financeiras, coisa que você pode perguntar o mais rico que for. Você tem dificuldade nessa área, ele vai dizer que tem. O crente também tem. Mas ao enfrentar as dificuldades financeiras, ao enfrentar as dificuldades emocionais, nós também temos essas dificuldades. Nós temos as nossas carências. Mas, irmãos, nós precisamos lembrar que Deus não se limita às nossas circunstâncias. Deus não está limitado às nossas dores e às nossas aflições. Então, pergunte, sonhe o seu coração, a sua alma, como que você pode confiar mais plenamente na provisão de Deus na sua vida? Como você pode confiar mais no Senhor, que promete aqui a nos dar, segundo a riqueza da sua glória, da sua graça? Seja tomado por confiança em Deus. Uma confiança que se manifesta em ações como orar, fé, pedir ajuda, suplicar, reconhecendo que Deus usará pessoas, que Deus usará situações para suprir as nossas carências, as nossas necessidades, e que Ele mesmo haverá de suprir as nossas carências. É assim que Paulo finaliza essa abordagem com os filipenses. Mas, veja, apontando sempre para a glória do Senhor. Paulo vai concluir aqui o verso 20 da sua epístola, expressando aquilo que nós chamamos de doxologia, glória a Deus. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Glória, a palavra glória, doxa, não é apenas o reconhecimento da grandeza de Deus, mas é uma exaltação da majestade, do poder, da soberania de Cristo. Paulo termina aqui exaltando o nome do Senhor, aquele que vai providenciar todas as coisas. Paulo está aqui nos lembrando que todas as bênçãos, irmãos, incluindo as provisões que recebemos, são motivos para a gente glorificar o nome do Senhor. Essa glória, essa provisão, é um reflexo do caráter de Deus que é bom. É um reflexo do caráter de Deus que é generoso e que nos convida a responder essa bondade, a responder essa generosidade com adoração, com louvor ao nome dele. É uma pena, porque o homem está tão ensimesmado que as suas conquistas, as suas vitórias são celebradas nele mesmo, como expressão do seu próprio poder e da sua própria habilidade. Se eu cheguei até aqui, foi por quê? Eu fiz por merecer. Irmãos, o texto do apóstolo Paulo nos convida a desviar os olhos de nós mesmos e a focar em Cristo, atribuindo a Ele louvor, glória, doxologia, adoração, devoção, aquele que tem sustentado a nossa vida, aquele que tem nos dado tudo, ainda que você não tenha nada, ou pouca coisa. Em Cristo você tem o suficiente. Nossa resposta à providão de Deus deve ser de gratidão, de louvor, refletida na nossa adoração, no nosso testemunho de vida, nas nossas interações uns com os outros. Agora, lembre-se que glorificar a Deus não é apenas questão de palavra, não.
Glorificar a Deus não é apenas se reunir no domingo e cantar louvores. Não é isso. Glorificar a Deus são também ações que demonstram o seu amor, sua graça no nosso dia a dia. É reconhecer que nós temos sido cuidados por Deus. Temos desfrutado da sua vontade. Devemos atribuir a Ele louvor e adoração. Esses versos encerram a epístola de Paulo com um lembrete poderoso da fidelidade de Cristo, que nos chama a glorificar. Que possamos, irmãos, olhar para Ele sempre como provedor da nossa vida. Que possamos olhar para aquele que é o provedor da nossa vida e viver em gratidão, reconhecendo que cada bênção que nós recebemos é uma oportunidade para a gente glorificar o nome dele. É isso que Paulo quer deixar aqui para nós. Tá bom, pastor? E o que a gente leva para casa? O que fazer com tudo isso? Irmão, relembra algumas coisas aqui comigo. Do verso 11 ao verso 12. Paulo está nos desafiando aqui a cultivar o contentamento em nossas vidas, independente das circunstâncias. Paulo nos ensina que o contentamento não é uma questão de ter mais ou menos, mas da nossa relação com Cristo. O contentamento não tem a ver com quando você ganha ou deixa de ganhar, mas tem a ver com o seu relacionamento com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui cabe uma pergunta do seu coração e da sua alma. O que é que realmente traz satisfação para você? O que é que realmente satisfaz o seu coração e a sua alma? Sabe, muitas vezes nos deixamos levar pela busca incessante de bens materiais, de status, de reconhecimento, mas ao invés disso, irmãos, nós precisamos encontrar a nossa alegria e plenitude na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, eu quero desafiá-lo a praticar a gratidão diariamente. Se possível, escreva num diário as bênçãos que você possui, que você recebe do Senhor, e isso vai te ajudar a focar na vontade de Deus, a visualizar os cuidados do Senhor na sua vida. Isso vai te ajudar a mentalizar aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor tem te dado. Mas lembre-se de uma coisa: a verdadeira alegria é uma obra do Espírito em nós. A verdadeira alegria é uma obra do Espírito em nós. Paulo nos chama a atenção aqui, versos 14 a 18, onde ele vai ressaltar que a generosidade dos filipenses é uma verdadeira expressão de amor e comunhão. E aí, sonde mais uma vez o seu coração e a sua alma. Pergunte-se, questione-se. Você está vivendo de forma generosa na sua vida diária? As expressões dessa generosidade que Paulo vai destacar aqui dos filipenses no seu coração, na sua alma. Repare se você está disposto a compartilhar aquilo que você tem com os outros. Lembrando que não é apenas financeiro. A generosidade vai além do ato financeiro. Trata-se aqui de um estilo de vida que reflete o coração de Cristo. Você pode começar a responder reparando se você é bênção na sua igreja local. Se você tem sido bênção na sua comunidade. Se você participa de campanhas de ajuda, de atender às necessidades dos irmãos da igreja. Você pode começar a ver isso, a reparar isso, no sentido de ser um ouvido atento. Um ouvido atento daqueles que têm necessidade dentro da igreja. Não é necessidade material, não. Há muitas carências em nosso meio. Sirva de conforto, sabe? Sirva de consolo para os seus irmãos. Irmãos, cada gesto de generosidade é um testemunho do amor de Cristo em ação. É um lembrete de que somos chamados a viver em interdependência com o corpo de Cristo. Nós dependemos uns dos outros. A caminhada cristã, eu repito, não é solo, não é solo, não é sozinho. Não é sozinho. Não existe crente sozinho. Não existe crente sozinho. Verso 19 a 20. Paulo lembrou da promessa de que Deus suprirá as nossas necessidades. E esta verdade, irmãos, nos convida a refletir sobre nossa confiança em Deus como nosso provedor. O Senhor tem provido. O Senhor tem cuidado de nós. E a pergunta que a gente deixa aqui para sondar seu coração e a sua alma, e aí você precisa ser sincero com você, é em que áreas da sua vida você está lutando para confiar nessa provisão de Deus. Muitas vezes nos sentimos ansiosos, nos sentimos sobrecarregados pelas responsabilidades, já, no entanto, devemos nos lembrar de que Deus conhece cada uma de nossas necessidades e que Ele promete cuidar de nós. O Senhor cuida de nós.
nos momentos de dificuldade, nos momentos de angústia, nos momentos de sofrimento, apresente as suas preocupações para Deus. Apresente as suas lutas, as suas preocupações, as suas ansiedades para aquele que pode compreender as suas dores. Apresente a Cristo. Isso é uma expressão de confiança, que não só traz paz, mas que também encoraja a gente a viver em obediência e dependência dele. Eu vou encerrar. Mas eu vou encerrar trazendo para você a história, uma das histórias mais emocionantes da vida de John Bunyan, que vai ilustrar a profunda dependência dele em Deus, o contentamento que ele cultivou em meio às suas dificuldades, em meio às suas dores. No século XVII, John Bunyan é preso, pregador do Evangelho. E durante os seus anos de cativeiro, ele enfrenta uma realidade dura, uma realidade sombria. A prisão dele não era apenas um lugar de confinamento, mas também um ambiente de insegurança, de solidão, de incertezas. E enquanto ele estava lá, atrás das barras, ele se preocupava profundamente com a sua esposa e com 4 filhos. Um desses filhos, uma filha cega, e precisava de ajuda, de cuidados especiais. A dor dele de saber que a sua família enfrentava dificuldades era uma dor insuportável, angustiante. No entanto, mesmo nesse ambiente opressivo, mesmo nesse ambiente de dor, Bunyan, ele encontra um espaço para a fé em Cristo. Ele encontra um espaço onde o coração dele vai encontrar regozijo e conforto numa situação improvável. Ele passa horas orando, meditando na palavra. Horas buscando a presença de confortadora, consoladora de Deus. Ele busca o Senhor como um refúgio para sua aflição, para sua dor. Certa vez ele escreve que foi transportado às alturas. Em sua reflexão, ele compartilhou o seguinte: quando a escuridão me cercava, repare, irmãos, quando a escuridão me cercava, encontrei luz em Cristo. Ele é meu tudo, mesmo em meio à tempestade. E no momento, irmão, um dos momentos mais tocantes de sua visão, ele decide escrever um livro conhecido como Peregrino. E ele faz isso com palavras que brotam da sua experiência de sofrimento, de dor, de angústia, mas também de contentamento e de esperança. A sua caneta se tornava a expressão da sua alma. E cada página é uma expressão do seu desejo de encorajar outros a depender de Deus, a descansar o coração em Deus. Bunyan não só encontrou contentamento em Deus, ele não só encontrou conforto para sua alma, mas ele também irradiou generosidade. Mesmo entre as paredes frias da prisão, ele se preocupava com os outros prisioneiros e encorajava esses prisioneiros a encontrar esperança em Cristo. A vida dele se tornou um testemunho vivo de que, quando nós estamos enraizados na graça de Deus, nós somos capazes de dar, mesmo quando sentimos que não temos nada para dar. Mesmo quando sentimos que não temos nada para dar, sempre haverá gotas da graça de Cristo para ser compartilhada por outro. Essa experiência de Bunyan nos lembra que a verdadeira fonte de contentamento e generosidade não está nas circunstâncias externas, mas na relação íntima com Deus. A vida dele é uma demonstração de que em Cristo encontramos tudo. Encontramos em Cristo tudo o que precisamos, mesmo nas noites escuras. A luz da graça de Cristo sempre brilha para nós, sempre brilha para o crente. Vamos encerrar aqui a nossa reflexão sobre a suficiência de Cristo, a generosidade da comunidade, a fidelidade de Deus em prover nossas necessidades. Nós somos chamados também a olhar para um ato de generosidade e de misericórdia de Deus para conosco. Deus foi generoso conosco. Deus foi generoso a dar Cristo a nós. A generosidade de Deus em dar o seu Filho, bendito e amado por nós. Deus nos deu não apenas o que é bom, Deus nos deu aquilo que é de melhor. Ele deu Cristo. Cristo se fez carne. Cristo habitou por nós. E por amor a nós, Cristo se entregou à cruz. É uma generosidade que transcende qualquer ato humano. É um presente imerecido que nos chama à gratidão, que nos chama à adoração, a dar glória a Deus. A adoração do nosso Salvador. A adoração daquele que foi oferecido para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. É assim que Paulo nos encoraja a sermos generosos. À luz dessa generosidade de Deus, somos convidados a renovar nosso compromisso de viver de maneira generosa, assim como Deus foi generoso conosco. Se alguém entre nós, e repara, se há alguém entre nós, pode ser você, crente velho de batalha,
mas que não confia plenamente no céu. Confia no seu coração, deposita esperança nas suas habilidades, na sua capacidade de raciocínio, na sua habilidade de gerenciar problemas. Se há alguém entre nós que ainda não experimentou essa generosidade de Cristo, é para você também. Este é um momento de refletir sobre sua própria vida. Se você reconhece sua necessidade de um Salvador. Se você reconhece a necessidade de Cristo. A oferta, irmãos, Cristo aqui como oferta, dada a nós, é suficiente para redimir seu coração, para transformar a sua alma, para te converter do medo, das incertezas, dos pavores, das prisões deste mundo, a uma liberdade, a uma vida transformada, salva em Cristo. Eu convido você a se voltar para Ele, se arrepender de seus pecados, abraçar o presente da vida eterna que Ele generosamente oferece. A generosidade de Deus dar o seu Filho em um chamado a vivermos em comunhão com Ele e com os nossos irmãos. Esse chamado é para você também. Mas, irmãos, ao morrer a Cristo, você abraçar com Cristo, faça isso com o coração grato. Lembrando que nós somos chamados a viver não apenas como receptores da graça, mas também como canais da graça de Cristo fluindo ao nosso redor. Que a nossa vida, assim como a vida de Ana, seja uma expressão viva da generosidade de Deus em Cristo e que possamos sempre glorificá-lo por sua bondade e por sua misericórdia. Se você foi alcançado